E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tielo Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast e hoje eu tenho mais um convidado, Matheus Ribeiro, que é jornalista, redator do portal online Whiplash, que vai participar comigo aqui da nova série do Metal Musicast, que vai falar de toda a discografia da banda Megadeth. Fala, Matheus, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Sempre muito bom falar sobre música, ainda mais sobre uma banda que eu particularmente gosto tanto. Espero que seja um papo legal, que todo mundo que está assistindo aí curta essa conversa nossa aqui, que vai ser informativa e vai ser um bate-papo também entre fãs, né? Porque eu sei que você gosta também. Exato, eu sou muito fã, vou mostrar aqui algumas coisas que eu tenho ligadas ao Megadeth, e eu acompanho o teu trabalho no Whiplash, sei que você já escreveu vários artigos, várias notas sobre o Megadeth lá, você conhece bastante a biografia dos caras, então, nada melhor do que contar com você aqui para a gente fazer essa série, explicando a todos que nos assistem que a série vai ter 7 vídeos, nós vamos fazer uma divisão, não vamos fazer um álbum a álbum, como eu tenho feito, até fiz isso com o Judas Priest, com a Sept, mas aqui, sobre o Megadeth, nós vamos dividir em alguns blocos. Os 4 primeiros discos vão ser abordados em cada um dos vídeos. Então são 4 vídeos, um para cada álbum. Depois a gente faz algumas separações que no decorrer da série a gente vai explicando para vocês e espero que vocês curtam também, sempre contando com carinho, com a atenção de todos que nos assistem. Deixem sempre os comentários, digam o que vocês acham do Megadeth, dos vídeos, do álbum que a gente vai comentar aqui hoje. E compartilhem muito, eu peço isso a vocês, compartilhem porque vocês fazem o Metal Musicast continuar existindo aqui na plataforma. Bom, hoje, como eu combinei com o Matheus, nós vamos falar do primeiro disco, o disco de estreia do Megadeth, o Killing is My Business and Business is Good. Matheus, vamos lá, como você conheceu esse disco? É sempre importante, como você falou, um papo de fã e para fãs. É sempre bacana falar dessa relação que a gente tem com o disco. Como você conheceu o primeiro do Megadeth? Olha, honestamente, eu conheci o Megadeth meio que de trás para frente, porque eu ouvi primeiro os discos ali dos anos 90, Rust in Peace, Euthanasia, e aí depois eu fui buscar ouvir o material anterior da banda. E eu aluguei o Killing is My Business em uma locadora de CD, que se o público jovem estiver assistindo aí, não souber que isso daí existiu, já existiu. Ali no início dos anos 2000, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu aluguei o CD e confesso que eu achei um pouco estranho. Como eu falei, eu tinha ouvido antes Rest in Peace, Euthanasia, e a sonoridade do Killing is My Business é diferente desses álbuns, é uma coisa mais crua, mais violenta, vamos dizer assim. Mas é aquela coisa, eu fiquei assustado, mas eu sabia que aquilo ali, em algum momento da minha vida, iria me atingir. Mas ele não me impactou no primeiro momento. Eu achei um disco, assim, não me impactou positivamente. Eu fiquei assustado com essa sonoridade, mas alguma coisa ali me pegou. Não sei, talvez o vocal do Dave Mustaine e tal, que é a característica principal da banda. Mas eu achei muito estranho. Tanto que eu fui eu fui gostar desse disco, gostar mesmo, assim, acho que uns 5, 6 anos depois. Depois que eu amadureci um pouco, mudei os meus gostos musicais. Mudei, não, lapidei o meu gosto musical. E tem todo o contexto também, né? O início da caminhada de uma banda, aí você começa a enxergar de uma maneira diferente. Mas foi assim, foi alugando esse CD e conheci ele meio que num trabalho de... como eu posso falar para você? Eu fui buscar saber a história da banda. E nada melhor do que você ouvir a discografia inteira, né? Sim, é interessante o que você falou, Matheus, porque tem um porquê da banda ter feito um disco um tanto precário, podemos dizer assim, né? Para não desagradar os fãs, com uma sonoridade mais crua, tem uma razão, a gente vai falar sobre isso, além de ser o primeiro disco da banda, tem uma outra razão, e também há um motivo pelo qual o disco soe tão agressivo. E Dave Mustaine ficaria muito feliz, orgulhoso, mesmo ao ouvir você falando, porque ele queria causar esse impacto. Ele queria causar esse impacto. E aí, em cima do que você falou, Matheus, eu queria pegar esse gancho, porque é muito interessante a gente saber o que a demissão do Dave Mustaine do Metallica acarretou para a sonoridade do primeiro disco. Certo, Matheus? Então a gente sabe, essa história já foi contada muitas vezes, eu tô até com a camisa do Metallica aqui, sou um grande fã. Pus Metallica eu vim de Megadeth. para ver se eu consigo provocar os fãs do Megadeth. Claro que eu tô brincando, para quem assiste, eu sou um grande fã do Megadeth, veja só, um
dos enfeites mais caros que eu tenho aqui em casa é essa guitarra aqui. Essa guitarra aqui, ó, tá com a misona estourada aqui, ela não está em uso. Eu tentei tocar guitarra uma época, fui aluno de guitarra, depois parei, mas não quis vender, guardei aqui. É uma da Dean Guitars, que é do Dave Mustaine, certo? Tem aqui. Ele começou a usar a Dean ali nos anos 2000, né? Quando eu entrevistei o Kiko Loureiro, eu até mostrei isso aqui pro Kiko Loureiro. Olha que legal. Tomara que o Kiko Loureiro não peça para eu tocar alguns acordes aqui, alguma música. Ainda mais o Kiko Loureiro, né? Que toca pouco. Mais ainda, né? Mas o fato é, eu curto muito Megadeth, tô brincando, claro, mas eu tenho mais artigos aqui do Metallica. O fato é, a história tá bem contada, a maioria dos fãs já sabe que o Dave Mustaine teve uma demissão traumática do Metallica ali, quando a banda do James Hetfield e do Lars Ulrich estava às portas de gravar o Kill 'Em All. O cara foi colocado para fora daquela forma traumática, deram lá uma passagem de ônibus para ele, segundo ele diz, ele estava lá na costa leste dos Estados Unidos, em New Jersey, e atravessou todo o país de ônibus em 4 dias de volta para a costa oeste, lá para a Califórnia, lá terra de origem dele. E o cara demitido, sem um tostão no bolso, disse que ficou mendigando comida, dinheiro nas rodoviárias. E tudo que o Dave Mustaine fez depois se pautou por esse ressentimento, por esse rancor que ele teve pela forma como foi tratado na demissão do Metallica. O que eu posso dizer aqui, Matheus, é que ele diz, né? Ele diz, tem no encarte da versão remaster do Killing My Business, que ele quis formar a banda mais agressiva do que o Metallica, a banda mais agressiva de metal, mais rápida, mais barulhenta mesmo. Ele queria ser mais destacado do que o Metallica. Tem aqui a biografia dele, saiu pela Bem Virar, pelo selo Bem Virar. E eu tinha ela em inglês, eu não achei aqui, eu tinha lido ela já em inglês, logo que saiu, depois eu comprei em português, quando saiu a tradução. É muito interessante também, um livro que é muito bem escrito, muito provavelmente, não por ele, né? Ele contou com um escritor para escrever sua biografia. É um texto muito bom, muito fácil de ler, muito divertido até em muitos momentos. O escritor tem algumas opções aí que são interessantes para contar a história do Dave Mustaine. E tá lá, e ele quer fazer uma música barulhenta, ele quer fazer uma música rápida, ele quer se destacar em relação ao Metallica. O Metallica lançou o Kill 'Em All e estava se destacando demais. O Metallica sempre virado para a lua, né? Sempre brilhou, sempre muito destacado desde as demos. E ele voltou com esse ressentimento e essa vontade de superar o Metallica, que ele por 40 anos ficou tentando, né? Acho que recentemente ele parou. Você vê isso, Matheus? Como você vê a influência de todo esse ressentimento e esse trauma na sonoridade do primeiro disco do Megadeth? Do primeiro ao último acorde desse disco aí, você sente ódio ali, né? Não é nem só agressividade, é uma coisa muito carregado o som. É muito rápido, é muito agressivo, mas tem muito ódio até nas letras. Você pega os títulos ali, é o título do disco, né? Matar é meu negócio. Uma pessoa de bem com a vida não iria dar um título desse pro disco. Verdade. E logo no início do disco, a primeira música, Love It to Death, Last Rites, Love It to Death, é uma música cheia de ódio, né? Porque ele dedicou, entre aspas, essa música para... outra personagem também da história do Megadeth, é Diana, que era a noiva dele, que ele nunca esqueceu, né? Escreveu uma par de música para ela, e essa música é meio que uma vingança, assim, dele para ela, o relacionamento não deu certo, e dali em diante, o disco inteiro é muito agressivo, é muita porrada, e mesmo assim você vê que tem muita técnica ali, né? Porque é uma coisa que ele sempre teve, na minha visão, assim, eu acho que se ele continuasse no Metallica não iria dar certo, porque é muito ego, muita coisa, ele não iria aguentar. E eu acho que, além perdão, a demissão dele foi traumática pelo fato o Metallica é uma banda que meio que já nasceu grande, né? Ele sabia que aquela ali era a oportunidade da vida dele. E do jeito que tudo aconteceu, eu acho que ele tem na cabeça dele pelo menos, que ele merecia mais uma chance. Porém, acho que ele já tinha recebido segunda chance, terceira chance, e chegou no ponto ali que os caras falaram, não vai dar, e de fato não ia dar, né? Porque mesmo no Megadeth, ali nos primeiros anos, quando ele fazia todas aquelas loucuras dele, dava para ver que se ele continuasse numa banda que não fosse dele, ele iria ser demitido. Ele só não foi demitido no Megadeth porque a banda era dele.
Mas é uma agressividade assim, só que no meu ponto de vista, além da agressividade, tem uma parte mais tosca assim do disco. A produção, depois a versão remasterizada deu uma baita de uma limpada. Eu acredito que essa precariedade se deva aos excessos que todo mundo da banda praticava, né? Não era só o Dave Mustaine. E ali gastava dinheiro com algo, se é que vocês aí me entendem, dinheiro com coisas proibidas. E aí sobrou pouco dinheiro e deu no que deu, né? Ele, para complementar a tua informação, Matheus, ele diz, tanto na biografia quanto aqui nas liner notes da versão remaster do primeiro álbum, ele diz que recebeu $8.000, que para a época, diz ele, já era uma mixaria. Ele recebeu $8.000 para gravar o disco. E eles gastaram 4 mil em substâncias entorpecentes de tudo que é tipo, porque, para quem não sabe, ele contou, né, nesta formação do disco com Chris Poland na guitarra e Gar Samuelson na batera, que eram 2 músicos de jazz, que vinham mais ou menos do jazz, segundo eles dizem. E os caras eram viciados, doidões, assim, viciados em dorgas. E, claro, ele contou também com o parceiro de muitos anos dele, o David Ellefson, que ele chama de Júnior, né? Tem aquela história que tava tocando baixo, que era Running with the Devil. Running with the Devil, né? No apartamento, ele tacou o vaso, os caras se conheceram. Então a formação é essa, né? O David Ellefson no baixo, o Gar Samuelson na batera e o Chris Poland na guitarra, e os 3 completamente xaropes, entorpecidos a todo momento, torraram $4.000. O empresário que eles colocaram, segundo diz a biografia, era o dealer deles, né? Era o que trazia as substâncias. Era o dono da lojinha. Por que você chamou esse cara? Porque ele sabia vender muito bem, diz o Dave Mustaine, né? E também porque ele ia conseguir a todo momento a substância que eles tanto precisavam e queriam. Então, assim, doideira. O produtor foi um cara, assim, que não era produtor, né? Tem aqui escrito, né? Karat Feyer. Era um cara que não era produtor, era um cara que tinha trabalhado nas equipes do Kiss. Na biografia ele trata com muito desdém do cara, ele fala, o cara que devia abrir as portas pro Gene Simmons e pro Paul Stanley. Mas o empresário pôs o cara lá por algum motivo. E consta aqui, produzido por Karat Feyer e Dave Mustaine. Os caras sabe que tem uma... Só para não perder o fio aqui, eu lembrei dia desses que eu li, eu não lembro se foi na Metal Hammer, mas foi em alguma publicação estrangeira. O produtor do Killing Is My Business, ele chegou a ceder a casa dele para o Dave Mustaine e para o David Ellefson. E acho que foi o Ellefson que falou que ele tinha o costume de andar sem roupa pela casa. Não é interessante, mas é só um adendo. Na biografia está escrito isso. Nesse livro tá escrito, ele fala, pô, o cara já era mais um cara mais velho, né? Ele fala, um senhor lá andando pelado para cima e para baixo, acordava e viu o cara lá. Então, assim, tá na biografia. A biografia, eu não sei se essa biografia está sendo comercializada ainda. Eu acho que é muito provável. Eu vi na Amazon, ela tá. É muito provável que ela seja cancelada se alguém ler. Se alguém ler com atenção. É muito politicamente correta nos termos que a gente usa hoje, né? O mesmo vale para essa daqui também, ó, em que ele fala do Rest in Peace. Eu tenho essa daqui. Quem tiver o estômago fraco, o coração fraco, é melhor passar longe. Exato, cara. E ele é um cara, politicamente, já se declarou de direita, né? Um cara de direita, conservador. Então, ele e ao mesmo tempo um anarquista, né? É curioso. Eu não sei se ele tem... Ele é um cara, obviamente, esperto, inteligente, mas não sei se ele tem a noção exata do que é se declarar de direita, mas ele diz que é. Então, a biografia dele tem jeito dos livros de caras de direita lá dos Estados Unidos, né? Uhum. E porque nos Estados Unidos, embora hoje seja muito meio a meio, né? Ainda se permite ter direita e esquerda lá. Um não cancelou o outro. São lançados livros de direita e livros de esquerda, nenhum cancela o outro, né? O debate. Os meios de comunicação também são bem declarados, né? Diferente do Brasil, que parece ter uma necessidade de cancelar muito maior. Mas o fato ele conta isso e ele traz aí no seu disco o título, viu, Matheus? Você falou muito bem, né? Killing Is My Business, que faz uma referência indireta ao Kill 'Em All, né? Primeiro, diz a versão oficial que o Kill 'Em All vem de uma conversa do
do Cliff Burton, que queria pôr um solo de baixo em cada música do Metallica, no Kill 'Em All. Então tem o solo de guitarra e vai ter o momento do solo de baixo. Como se fosse quase que um Deep Purple, que tem o solo de guitarra e o de teclado, mas teria um de guitarra e um de baixo. E os caras não deixaram, e o Johnny Z, que tinha bancado lá, tinha hipotecado a casa, pegar um empréstimo para gravar o Kill 'Em All, falou que não podia. E quando chegaram pro Cliff Burton e disseram, você não vai poder fazer isso, a gente vai deixar você gravar um solo, que é a Anesthesia Pulling Teeth. Mas você não vai pôr um solo em cada música. Então, por que não isso? Porque o produtor e o empresário não permitiram. E o Cliff Burton falou, mate-os todos, né? Mate os empresários, né? Mate-os todos, Kill 'Em All. Eu não sei se é verdade isso, a lenda é interessante, as bandas criam muitas lendas, né, sobre suas biografias. Sim. Mas me parece que aqui o título do disco do Dave Mustaine faz uma referência direta. Então lá, Kill 'Em All, mate-os todos. E ele dizendo, matar é o meu negócio. E é um negócio bom aqui, né? E tem também uma referência ao... Eu não entendo muito sobre esse mundo assim, dos super-heróis, mas ao Justiceiro também, da Marvel, se eu não me engano. Sim. É uma coisa pequena, assim, mas é sobre um cara que é meio anti-herói, que mata, é um matador de aluguel. Sim. Assim, o Dave Mustaine é um grande fã de graphic novels, de comic books, de quadrinhos em geral, é verdade. Tanto é que o mascote da banda, o Vic Arrowhead, ele é, segundo ele, baseado em histórias em quadrinhos, né? A terceira faixa, a The Skull Beneath the Skin, faz uma referência indireta ao mascote, né? Um ritual ali de magia, segundo o Dave Mustaine, em que o mascote é o objeto do ritual, os caras arrancam a boca dele, arrancam a orelha dele, tá? Então por isso que ele tem isso tudo, a boca, o ouvido e os olhos tampados. Certo. Foi num ritual que está descrito na The Skull Beneath the Skin. E depois tem a letra, tem a Arrowhead também, que diz respeito ao mascote. São as três músicas que você citou, né? Faixa título, Skull Beneath the Skin, Arrowhead, são três os destaques do disco. E se eu não me engano, elas ficam próximas no tracklist, acho que é segunda, terceira e quarta, alguma coisa assim. Exato. Isso. E sobre o mascote também, ele é o alvo de uma capa polêmica, né? Porque você tá com a versão remasterizada aí, que a capa é bonitinha, entre aspas. Porque a capa original é horrível, né? Dave Mustaine odeia aquela capa. Parece que passaram em alguma loja, com todo respeito, alguma loja de R$1,99, compraram uma caveira de plástico lá, colocaram umas velas, galera, é isso aí e boa. Então, eu não sei se você tem a versão original, mas se você que está assistindo o vídeo nunca viu, procura Killing My Business Original Art. É muito feio demais. Eu vou colocar aí na tela depois da nossa conversa aqui, eu jogo aqui na tela para o pessoal ver, e foi motivo de treta do Dave Mustaine com a gravadora. Diz ele que mandou para Combat Records a arte, ele falou que era mais ou menos isso, né? Isso aqui é uma versão já mais estilizada, melhorada. E ele disse que é mais ou menos isso que ele tinha em mente. Ele fala que seria uma crítica à religião, porque ele foi criado num lar de testemunhas de Jeová, ele tem muita bronca com isso. E uma crítica à religião, à repressão, né? E uma simbologia de liberdade de expressão. E ele criou isso e disse que os caras ignoraram, né? Jogaram no lixo, sei lá, arquivaram e colocaram aquela capa que você citou muito bem, que é muito tosca, que os caras realmente não quiseram gastar muito. Eu vou depois colocar na tela. E até o logo da banda é diferente, né? Exato. É esse mais gótico aqui, né? Enfim. É estranho. E você vê que tem alguns recortes aqui na biografia dele com flyers de shows que já tinham realmente o desenho do que ele queria que fosse, ó. Não sei se tá vendo bem. É o flyer sim. Que é shows uma versão mais tosca do que saiu depois. Sim. E shows que antes do lançamento do primeiro disco contaram com o famoso guitarrista, né? Sim. Kerry King. Como que é essa história aí, Matheus? Fala aí. Eu acho que os 5 primeiros, na verdade, os 5 primeiros shows do Megadeth, o Kerry King tava meio em cima do muro, assim, com o Slayer, embora o Slayer já tivesse lançado o primeiro disco, o Show No Mercy, ele tava meio com o pé atrás, assim, não sabia o que queria acontecer. E aí ele fez 5 shows ali, o Dave Mustaine precisava de um guitarrista, chamou ele, fizeram 5 shows ali com a... Eu acredito que o Megadeth era o Gar Samuelson já na bateria, e o Dave Ellefson no baixo. E ele fez 5 shows assim, mas aparentemente a coisa não deu muito certo. Deu certo durante esses 5 shows.
Acho que ele pensou melhor e foi pro Slayer, voltou, né? E seria curioso os dois na mesma banda, né? Imagine eu não digo nem tanto por ego, mas o Kerry King é um cara que não leva desaforo para casa. O Dave Mustaine tem uma dificuldade imensa em ouvir a opinião alheia. Seria, no mínimo, complexo. Eu também acredito que, como você falou sobre o Dave Mustaine não caber no Metallica, também não caberia em qualquer parceria com o Kerry King, cara. Tanto é que não deu, né? Os caras são muito amigos, se falam muito bem um do outro, né? Acho que tretaram uma época, mas hoje em dia se falam muito bem. Quem que nunca tratou com o Dave Mustaine, né? É verdade, cara. É verdade. Acho que todo jornalista que entrevistou o Dave Mustaine já tretou com ele. Teve alguma história de alguma coisa ali. É difícil. E você vê que, falando aqui, só outro vínculo com Metallica, o nome da banda. Você também identifica, Matheus, Megadeth, porque ele conta a história. Ele conta a história que ele, naquele trajeto de 4 dias, voltando lá de Nova Jersey, ele lá no ônibus, ele viu no fundo, no chão do ônibus, um panfleto de um senador e estava escrito um texto sobre a mega morte, né, das armas nucleares, que são milhões de pessoas que morrem por conta de um holocausto nuclear e tal. E ele escreveu uma letra, né? Ele escreveu uma letra e pensou as bases de uma música chamada Megadeth. E depois ele diz que durante a formação da banda, logo depois desse retorno para a Costa Oeste, ele chegou a pensar que a banda seria chamada de Fallen Angels, por um tempo ficou como Fallen Angels, mas um batera aleatório e transitório que ficou algumas semanas ali com eles, deu a ideia, falou, não, tem que ser o nome dessa música aí, Megadeth, cara. Ele fez um erro de grafia, de propósito, tirou o A, que ele achou que ficava mais bonito sem o A, e criou o Megadeth. Mas você consegue perceber, Matheus, a relação com Metallica? Megadeth, olha, de música nuclear, bomba nuclear, essas coisas, primeira coisa que vem no Metallica na minha cabeça é Fight Fire with Fire, que é uma música que fala sobre desastre nuclear, mas eu não consigo ver tão direta assim uma outra relação. Não, mas é um detalhe, né? É porque eu sou um nerd de histórias do Metallica e do Megadeth. A gravadora do Johnny Z e o Johnny Z, ele diz na sua biografia que ele não vai comentar sobre a demissão do Dave Mustaine. Na sua biografia ele diz, ele fala, eu vou pro túmulo e não vou contar as coisas que eu sei do Dave Mustaine. Algo assim. E depois ele foi, né? Ele não contou. Ele falou, eu não vou contar tudo, eu nunca vou contar tudo o que me levou a não gostar do Dave Mustaine. Algo assim. Depois vocês leiam a biografia, tá lá mais precisa a ideia. Então, o Dave Mustaine sabe que quem não gostou dele, dentre outros, também foi o Johnny Z. Então, quando ele bateu lá em Nova Jersey, eles dormiram na casa do Johnny Z. E o Johnny Z deve ter falado, meu, se livra desse cara. É claro que o Johnny Z faz comentários depreciativos do Dave Mustaine, de uma maneira até superficial, mas ele diz que tudo ele não vai contar. E realmente Johnny Z faleceu e não contou. Não sabemos do que se trata. Levou o segredo com ele. Porém, a gravadora dele se chamava Mega Force. Johnny Z Mega Force. Então, não é coincidência que o Dave Mustaine tem escolhido Megadeth e tem escolhido como título do álbum Killing is My Business and Business is Good, fazendo referência ao Kill Em All e a gravadora. Porque depois eles buscam essas historinhas. Você vê que foi um baterista, o Lawrence, alguma coisa, que ninguém sabe onde está esse cara, que sugeriu. Quer dizer, eles dão uma amenizada quando os negócios começam a crescer. Que alguém fala, não fala mais isso, que não é bacana. Vamos amenizar isso, vamos pôr panos quentes aqui. Mas, ele disse que foi ideia do Lawrence, Lawrence Lawrence, né? E eu acho muito estranho essa história, porque o Dave Mustaine aceitar a sugestão de alguém é uma coisa difícil de acreditar, né? De um batera aleatório, que ele não lembra a cara do cara. Não lembro se era um que ele fala que demitiu o cara porque o cara era satanista, não gostou. E o Mustaine tinha essas ideias nessa época também, né? Embora ele sempre... Ele era adepto de alguma... Ele fala que era irmã dele, mas ele era adepto pelas leituras de magia, diz que jogou uns feitiços contra algumas pessoas. Mas ele não queria mais tocar uma música do Pincels, né? A Conjure, que depois ele voltou a tocar, né? E nesse disco, tirando a Skull Beneath the Skin, não tem nenhuma música com essa temática, né? Não. Era uma coisa mais que o Slayer fez, né, no thrash metal, de falar dessas paradas mais obscuras.
Os temas líricos ali, eu acho que nesse primeiro disco era tudo meio que voltado ao ódio, né? Era o O ressentimento, ódio, o rancor, o ódio, exato. Ele tava que com é uma muita. coisa que, de maneiras diferentes, ele levou até o final da carreira, né? Seja Sim, fazendo uma balada, seja fazendo alguma música mais densa, mas sempre teve muito presente ali no som no Megadeth. E é sempre. curioso que no meio desse mar de loucura, tem um cover, né, eu acho que ai, caramba, É, Disguilt, mas eu não lembro quem que é o autor original. eu já vou ver que eu Mas anotei. é uma música até feliz, entre aspas, né? Acho que é o único momento do disco ali mais irreverente. Só que eu É, acho que acaba ficando meio deslocado do é, disco. Tanto que, na minha visão, é, é a faixa de menos destaque do disco, é a que eu menos gosto. eu também. Na biografia ele diz que, ou na biografia ou nas liner notes aqui do CD, ele diz que foi um sucesso na época, os fãs gostaram muito. Eu acho que é outro migué do Dave Mustaine. Ele é um cara que sabe trabalhar muito com a imprensa, com a mídia. Ele sabe que ele precisa fornecer informações para a imprensa propagar. Então ele sempre Sim, manipulou muito os jornalistas, né? Eu acho um fiasco também. Não é uma música de destaque, não estraga o disco, mas não é de destaque. Certeza, viu, Matheus, que é consequência do estado de loucura que eles estavam. Então eles explicam que o vinil ficava bom em termos técnicos para dar uma boa sonoridade, com mais ou menos 4 músicas de 4 a 5 minutos no primeiro lado e 4 músicas de 4 a 5 minutos no segundo lado. E eles ali já com tudo pronto tinham só 7 músicas, porque os caras ficavam só se não. dopando. Ele não tinha gravado, não tinha músicas prontas, ele tinha ideias musicais, riffs, andamentos, mas música para gravar, para sair num disco, ele não tinha. Então ele veio com essa, porque ele disse que ouvia muito essas músicas mais pop dos anos 60, 70 na rádio, com a irmã, apesar dele nascer em 61, mas essas músicas duraram tanto mais lá nos Estados Unidos. Então foi o Miguel, acho que foi filler, sabe? Foi para encher Sim, espaço no encher disco. linguiça. E É. outra faixa, embora não seja a minha preferida, confesso que eu não sou muito fã, tem a Mechanics, né, no disco, que é um dos grandes momentos. Imagino eu que seja a mais conhecida do álbum, que é, para quem não conhece, se é que existe alguém que não conhece, ela é a versão, é a proto The Four Horsemen, do Metallica. É The Four Horsemen, mas é bem mais... a The Four Horsemen é bem mais lapidada, né? É. O Metallica, de uma maneira geral, é uma banda que, desde o Kill 'Em All, já lapidou melhor o som. Apesar do produtor não ser o ideal para os caras, apesar de James Hetfield ter brigado com o produtor lá do Kill 'Em All, que foi o que eles conseguiram ter, porque o Metallica pagou o estúdio e junto com o estúdio veio o produtor, com o dinheiro que o Johnny Z Uma tinha. venda casada. É, uma venda casada. Não era um produtor de renome que eles não podiam escolher. Então, teve problemas, mas já era mais lapidado, né? O Kirk Hammett tem um estilo mais melódico, né? Menos rápido, eufórico, matador, o que não é necessariamente ruim ou bom, porque tem gente que prefere mais o lance mais melódico do Kirk Hammett, tem gente que prefere o estilo mais enfurecido, que dizem até ser muito inovador e revolucionário do Dave Mustaine, né? E, e é curioso, né? Porque a diferença das duas músicas, assim, eu acho que é aquela parte dedilhada da The Four Horsemen que foi o Mustaine que criou, né? Que é a Sim. introdução de Sweet Home Alabama, que ele fez numa zoeira ali e acabou dando certo. A mecânica, as letras também, né? Enquanto a The Four Horsemen fala sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, The Mechanics era... A ideia inicial da música era falar sobre o tempo que o Mustaine era frentista e via mulherada de biquíni, sabe? Um frentista empolgadão. Aí fica complicado, né? Exato. E você sabe, o pai do James Hetfield era pastor, sacerdote da igreja, da família da qual fazia parte os pais do James Hetfield. E o James Hetfield foi muito culto da igreja, foi em escolas bíblicas dominicais. O pai dele era professor da escola bíblica dominical. Então, a The Four Horsemen traz uma analogia, né, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, uma figura bíblica mas que também quer representar os quatro caras do Metallica, chegando em tudo que é lugar, arrebentando tudo e tal. Enquanto que pro Dave Mustaine era só curtição com mulher. Só mais uma música ali, né? E, E, sei lá, eu acho que é uma música até meio boba, assim, a letra dela. Mas é, a questão, a musicalidade dela ela é um thrash metal putz, preciso ali. Muito sim. rápido, muito técnico. Só que é uma música que, sei lá, no show ela funciona, porque é uma coisa rápida. Mas É, eu acho a versão meio que hard rock do Megadeth, vamos dizer assim. A letra da música. isso, é Mas verdade.
É que você falou hard rock em termos musicais, é verdade. Porque o Metallica, desde o início, já tinha decidido, o James Hetfield e o Lars Ulrich tinham decidido não fazer temas satanistas ou satânicos, apesar da Jump in the Fire, né, que tem música, É do Mustaine, né? música do Mustaine mais letra do James Hetfield. A música do Mustaine era sobre sexo também. Era se jogar no fogo no sentido de uma mulher sair com ele. E o Hetfield faz um lance mais parecido com a Black Sabbath do Black Sabbath, né? Alguém que tá Sim. vendo o capiroto e o capiroto seduzindo, falando, pula no fogo, vem pro meu lado aqui. Agora, você vê, o Dave Mustaine já tem esse jeito mais hard rock. E o Metallica também tinha decidido não fazer esse tipo de música, que o Metallica tinha muita bronca do pessoal de Los Angeles, dos posers de Los Angeles, né? Tanto que eles mudaram de lá, foram morar em São Francisco. E o Dave Mustaine parece não se importar muito com isso, ele faz essas letras estilo Los Angeles dos anos 80. Sim, Né? tanto que depois, mais pra frente, quando falarmos dos próximos álbuns, as coisas mudam um pouco, né? Ele fica um pouco mais maduro nesse sentido. Sim, Embora sim. ele continuasse fazendo todas as loucuras dele, coisa e tal. E voltando a falar sobre as faixas do álbum, uma que eu gosto muito, eu acho até ela super valorizada, é a Looking Down the Cross. Eu acho ela é uma música muito bem construída, ela é pesada, ela tem um início meio... ele é pesado. Como posso falar para você? É um início bem carregadão, assim, sabe? Parece trilha de filme de terror. E depois a música se desenvolve com uma... Ela tem até um pouco de melodia ali, que é uma coisa que o Megadeth iria desenvolver nos álbuns futuros. Mas na minha visão, assim, acho que a música que tem mais melodia desse disco é a Looking Down the Cross, que infelizmente não toca mais ao vivo. Não sei nem se chegaram a tocar, na verdade. Mas é uma música completamente descartada, assim, pela banda. Não sei também se tem a ver com o lance Looking Down the Cross, tipo, olhando a cruz de cima para baixo, alguma coisa assim, então... Tem um lance de religião aí, tem um lance de crítica religiosa, tem um lance de religião aí. Agora, eu também não sei, acho que muito provavelmente na época dos primeiros shows eles tocaram, mas depois ele abandonou, é verdade. Eu acho que essa melodia, viu, Matheus, na minha visão, como eu sou um grande apreciador da New Wave of British Heavy Metal, e o Dave Mustaine é muito fã de algumas bandas, ele é fã do Judas Priest demais, a gente vê muita influência do Judas Priest na maneira dele tocar guitarra e nas composições como um todo. Tem muita influência da banda Bud. Eu acho que Sim. ele gostava muito dessa banda Bud. Então eu acho que a banda Bud é heavy metal, mas tem aquela melodia típica do metal inglês dos anos 80. Acho que E ele ele pega. ficou até chateado. Desculpa. Vai lá. Ele ficou até chateado quando o vocalista morreu, né? Acho que faz uns 2 anos. Que o vocalista, o nome complexo, perdão, eu não lembro agora, Burke, alguma coisa. Sim. Porque ele nunca chegou a encontrar esse vocalista do Bud. E o Bud era do país de Gales. Sei que era de lá para cima da ilha, mas não lembro da onde. Isso E é aí. uma banda muito legal, assim, que influenciou. Ele também tem muita influência do Michael Schenker. Eu não lembro se era do Michael Schenker ou do UFO. Mas uma das eu não lembro se era influência do UFO na época do Michael Schenker, mas eu tenho quase certeza que sim. Que tem eu não lembro se é o disco, se é a música Rock Bottom, que acho que é o disco que ele gosta demais. Se eu não me engano, é o disco que fez ele gostar de guitarra. Sim, muito interessante. E aqui, a gente, sem fazer um faixa a faixa, a gente já citou, acho que praticamente o disco todo. A gente só não falou da Chosen Ones. É. A gente só não escolheu os escolhidos. Agora, eu gostaria de pegar a tua ideia, a tua sugestão, que antes da gente gravar você falou, a gente mencionar aí uns destaques. Vamos lá. Você já falou, mas eu ia falar 3 destaques e um mico. Eu gosto de apontar um mico do disco, né? Mas vai lá, Matheus. 3 destaques e um mico aqui das faixas. O destaque para mim, assim, como eu falei, a Looking Down the Cross, pelo meu gosto pessoal, é essa música, mas eu acho que o destaque óbvio, assim, do disco com o tempo acabou virando a Mechanics, por ter essa relação com Metallica, e outra música que eu gosto muito, apesar da tosquice dela, é a música que abre o disco, a Last Rites, Loved to Death, pelo aspecto histórico, vamos dizer assim, a primeira gravação do Megadeth, é a primeira música do primeiro disco, e ela é uma música legal, assim, que mostra toda a fúria, a técnica, a velocidade que os músicos tinham, só para não
deixar de lado aqui. Você tinha falado, né, o Gar Samuelson, o Chris Poland vieram de Nova York, dois músicos muito técnicos, né, muito, muito loucos. O Gar Samuelson, que Deus o tenha, que já faleceu faz 25 anos, mas, como você falou, vieram do jazz e tal, eram muito técnicos, mas era uma musicalidade muito louca, né? Sim. E é curioso que o Dave Mustaine foi demitido na Costa Leste e foram músicos da Costa Leste que ajudaram ele a formar o Megadeth, né? Verdade. A banda dos caras até chamava New Yorkers, né? Eles eram Sim. Buffalo em Nova York, é verdade. E o Mico, para mim, é o cover de These Boots, que eu não acho ruim, mas eu acho deslocada do álbum. É diferente, por exemplo, do cover que tem no So Far, So Good, So What, do Sex Pistols, que embora não tenha muito a ver ali com a... O punk e thrash metal tem muita coisa a ver, na verdade. Mas é uma música que se encaixou legal na tracklist ali e tal. Agora, These Boots eu acho que é desnecessária no disco. O Mico, para mim, é These Boots. Eu concordo com você, Matheus. Eu voto na These Boots como o Mico. Desnecessário, não estraga o disco, mas destoa do geral. Porque, como você falou, é um disco muito agressivo, tem muita técnica. Você citou a primeira música, que tem a introdução, Last Rites, depois entra I Love to Death. É uma música com muitas quebradas, né? Ela tem a quebradeira, não é aquele thrash metal que você solta o freio de mão e ele vai reto. Provavelmente eu gosto muito também, como o Motor Breath do Metallica, como o primeiro do Slayer, como a Head aqui, que eu gosto muito, que são, né, que a música que você solta o freio de mão, ela vai corrida, embora. Né? Não, ela tem umas quebradas, você vê essa história dos caras virem do jazz, aí você percebe alguma coisa, já que ele falou, dá para fazer sentido mesmo. Mas a These Boots destoa disso, não tem essa agressividade. A agressividade no jeito de tocar, né? Depois a gente acostumou com a expressão shredder, né? O cara ali olhando os acordes, ele faz muito isso, o David Mustaine. Claro que a produção suja tudo, é muito suja, o que dá um certo charme para os discos de heavy metal, eu gosto, por isso que eu sou contra essa história, que tomara que não vire moda, que o Max Cavaleira tem feito de regravar disco. Eu acho que o charme da época, o registro histórico da banda, da idade dos caras, do contexto histórico, econômico, social, é muito bacana isso. Mas esse é o mico que destoa. Agora, os destaques, eu como um grande fã do Metallica, não tem como não citar a Mechanics, acho uma boa música, sensacional, acho uma música muito boa. Eu gosto muito da Head, cara, é uma música mais simples, mas é o que você falou do punk, foi muito bom você ter levantado esse gancho, porque o Dave Mustaine parece ser um cara que realmente tocava com influência do punk inglês. O James Hetfield usava camiseta, tal, diz que gosta de uma coisa ou outra, mas você não percebe no jeito do James Hetfield, do Lars Ulrich, do punk, um apreço muito grande por aquele punk mais pesado e mais rápido, como o GBH, por exemplo. Você vai ver os caras com camiseta, tal. O Dave Mustaine, você vê, é muito GBH essa música Head. Como eu gosto muito do GBH, eu gosto muito dessa música. E tanto que ele tem um projeto punk, né? Tinha, né? O MD45. Era meio punk ali, né? É verdade. Mais simples, né? Então eu gosto muito da faixa Head. Eu gosto da Mechanics. E para citar, para ficar em 3 aqui, você falou da primeira, é difícil deixar de escolher a primeira, porque ficou no nosso imaginário, né? Esse começo disso, aquele clima todo que ele conseguiu. E tem o piano, né? Além de toda a quebradeira. Mas eu citaria a faixa título. Faixa título sensacional. Ela é insana, né? Ela é muito... Como posso falar para você? Ela tem essas quebradeiras também. E o final também eu acho muito legal, quando ele solta aquela frase, né? You better believe, fica dando aquela risada maligna. Você consegue visualizar o personagem na música ali. Ele tem esse jeito canastrão, né? De interpretar um pouco as letras. E essas letras de título estranho. Você falou no começo do nosso vídeo, eu concordo com você. Esse álbum me causou muito estranhamento no começo, cara. É muito diferente do que a gente estava. Eu comecei ouvindo Metallica, Iron Maiden, depois eu passei para um Sepultura. Você pega essas 3 bandas, Metallica, Iron Maiden e Sepultura, tem uma estrutura já muito consagrada ali, né? Sim. De introdução, as estrofes ali cantadas, né? A ponte, pré-refrão, refrão, depois volta como eu falei, a ponte de novo, volta pro refrão, vem solo. O David Mustaine bagunçou tudo aqui, cara. Ele foi um jazzista mesmo. É um trash jazz. Ele começou a usar essa estrutura assim ali quando a banda ficou mais civilizada, vamos dizer assim, no Counting Out Extinction para frente, aí começou a seguir uma estrutura. Exato. Coincidentemente passou a fazer mais sucesso, né?
Exato. Até o Rust in Peace, é verdade. O Rust in Peace tem músicas estranhíssimas que eu gosto demais. Sim, Pô, aquela que começa Lucrécia, né? Lucrécia. A Five Magics. A Five Magic, a própria Holy Wars, de repente para tudo. Você nem Sim. que eu ouvi a primeira vez, a música para, vem dedilhado, o cara começa a falar uma declamação. Muito louco. E assim a gente caminha para o final aqui, Matheus. Acho que falamos tudo que tem para falar desse disco. Eu até estourei um tanto tempo do nosso combinado, muito bom trocar ideia de som. Muito obrigado Sempre pela tua bom. participação. Espero que o pessoal Eu que agradeço. curta. Fica à vontade para encerrar nosso vídeo aí, Matheus. Vai lá. Novamente, eu gostaria de agradecer o espaço aí. Agradecer também todo mundo que assistiu o vídeo. Sempre muito bom falar sobre a Megadeth. E nos próximos vídeos aí, quem quiser, nos comentários aí, mandar algum comentário sobre o Killing is My Business, falar sobre alguma trauma também, fica à vontade. E É isso aí, pegar o gancho aqui, porque parece que a conexão do Matheus caiu bem nessa hora. Mas valeu a todos vocês, muito obrigado, inscrevam-se, comentem e vamos gravar o próximo sobre Pincels. Fiquem ligados no canal Metal Music. caiu a conexão. Caiu a conexão, Matheus voltou, mas estou encerrando aqui. Valeu, Matheus, brigadão, tamo junto, até o próximo, falando do Pincels. Valeu, abraço. É nóis. Tchau, tchau.